No vídeo de hoje eu vou falar sobre um romance juvenil muito leve e gostoso de ler. O livro é Uma História Incomum sobre Livros e Magia, da Lisa Papademétrio. Eu sou Fernanda e eu falo do canal Leitores. Uma História Incomum sobre Livros e Magia foi publicado em 2016 pela editora Arqueiro. A autora é Lisa Papademétrio. Ela tem inclusive outras histórias publicadas aqui no Brasil também pela mesma editora. E quem fez a tradução foi a Camila Alfaro. É um livro super pequenininho, tem menos de 200 páginas e uma leitura super leve, com uma narrativa em terceira pessoa. A narradora do livro vai nos contar a história de duas adolescentes norte-americanas que estão em viagem de férias em ambientes totalmente diferentes dos quais elas estão acostumadas. A primeira história que nós vamos acompanhar é a de Kai. Ela é adolescente e nas férias de verão vai visitar uma tia-avó lá no Texas. Essa tia-avó se chama Lavínia e ela tem um perfil totalmente diferente. Apesar de ter mais de 80 anos, ela é super animada, gosta muito de músicas agitadas, ela é engraçada e recepciona Kai como se conhecesse ela há muitos e muitos anos. Só que Kai nunca viu essa tia-avó. Ela está passando férias lá porque ela buscou um lugar mais tranquilo enquanto a mãe precisava resolver alguns problemas. A outra história que nós vamos acompanhar é da adolescente Leila. Ela tem ascendência paquistanesa e nas férias de verão pede para seus pais para conhecer a família que mora em Lahore. Nem sei se é assim que se fala. Se for de um jeito diferente, por favor, me perdoe. E nessa família ela não conhece os primos, não conhece os tios, mas tem muito interesse em conhecer todas essas pessoas e ter a experiência de imersão na cultura com a qual ela tem contato, mas só por ouvir falar dos pais. Aparentemente, Kai e Leila não têm nada em comum. Só que quando elas chegam nos locais em que elas estão, elas encontram cada uma um livro com um título bem estranho, O Cadáver Excêntrico. Já logo chama a atenção delas. Kai e Leila, cada uma, pega o livro para ler. Afinal de contas, estão de férias, passar o tempo. Só que não tem nada escrito no livro. Como assim? Um livro que chama Cadáver Excêntrico, um volume está nos Estados Unidos e o outro volume está no Paquistão e não tem nenhuma história para contar? Estranho, né? Só que não é assim não. Quando elas abrem novamente o livro, o próprio livro começa a escrever a sua história. Mas é importante falar, como o livro vai narrando a própria história e ele está em branco, porque a história ela vai sendo contada de pouco a pouco, as meninas conseguem interagir com o livro. Com uma caneta comum, escrever uma frase e o livro ainda assim continuar contando a própria história. E o que a Kai escreve no livro dela, a Leila consegue ler no livro dela lá no Paquistão. E vice-versa. O que a Leila escrever cá na versão do Paquistão, a Kai nos Estados Unidos também vai conseguir ler. E o livro faz uma adaptação dessas frases para continuar a história dele. Como se fosse uma história com pecinhas. Só que as meninas não contribuem para a história. Elas só fazem algumas perguntas para o livro responder. O Cadáver Excêntrico começa a escrever a própria história. Para dizer a verdade, ele começa a contar a história de outras duas pessoas, com um nome assim meio esquisito. Um é Frank Flabbergast. Flabbergast. Eu acho que é esse assim que fala. Vou escrever aqui, que aí você vai saber como que é certinho. A outra pessoa que o Cadáver Excêntrico vai contar a história se chama Edwina Picoult. Só tem nome esquisito nesse livro, né? Mas a história vale a pena. E ele vai contando à medida que o livro vai evoluindo. E as meninas, ao mesmo tempo que têm interesse na história do Cadáver Excêntrico,
elas também estão vivendo outras aventuras, afinal de contas, elas estão passando férias em ambientes diferentes. Então, nós vamos acompanhar todas essas aventuras e contextos e novas histórias dentro de uma narrativa só. Eu não vou aprofundar muito na história porque eu acho que acaba perdendo a graça. Como é um livro com menos de 200 páginas, eu acho que compensa você ter a sua experiência de leitura. Eu vou falar agora um pouquinho sobre a minha opinião sobre o livro. Pode ser que tenha alguma coisa com spoiler, mas não perde não, me acompanha até o final. Um ponto muito positivo é que os protagonistas são super simpáticos. São pessoas com dilemas do dia a dia, mas que não são dramáticas, que conseguem resolver esses dilemas. Eles observam o que está acontecendo ao redor e te ambientam na história de uma forma que você consegue acompanhar sem ficar confusa. Ou tá contando a história da Kai, ou tá contando a história da Leila, ou é o livro que tá contando a história. Eu achei isso muito interessante, porque são 3 narrativas, mas elas não se confundem. Então, é um ponto positivo para a autora que conseguiu fazer isso daí. Bom, na narrativa da Leila, ela tá lá no Paquistão, você tá lembrado, né? Eu achei muito interessante porque a autora traz algumas novidades, pelo menos para mim que não conheço a cultura, de como que é o ambiente lá, como é o clima, como é a história, como são os costumes do povo. Não aprofunda muito, mas é assim muito curioso de saber. Inclusive ela faz uma passagem sobre um autor super interessante, Rudyard Kipling, que é o autor do livro da Selva. E eu achei isso muito legal, porque ela traz de uma forma muito natural no contexto da história ali, e você fica até curioso para ler um pouquinho mais sobre o autor e ler o livro, né? Já na narrativa da Kai, nós temos outro tipo de novidade que a autora nos apresenta. Ela nos apresenta o estudo das mariposas. Aí vem outro nome difícil de falar. Eu vou deixar escrito para você poder falar aí para ver se você consegue. Lepidorologia. Lepidorologia. É o estudo das lepidópteras. Pronto, melhorou, né? Isso. E durante a narrativa da Kai, ela vive várias aventuras em busca de uma mariposa rara. Olha, quem diria, eu nunca li um livro com esse tipo de temática. Eu achei muito legal, muito interessante. É um livro muito agradável. É assim, sabe aquele livro quando você tá numa ressaca literária? Você não sabe o que vai ler porque sua cabeça tá cheia com aquele livro que, tipo, explodiu sua cabeça. Aí você fala, não, mas esse livro é muito levinho, esse livro é fácil de ler, então vou ler. Eu recomendo esse daí, Uma História Incomum sobre Livros e Magia. Garanto que vai curar a sua ressaca. Só que eu tenho uma pergunta para você que eu tenho certeza que vai ler esse livro. Como que o livro ficou sabendo dessa história? Deixa aqui nos comentários a sua opinião de como foi que o livro descobriu essa história. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Te espero na próxima!